texto que haverá de chamar a nossa atenção está no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 5 e especialmente o capítulo de número 6. Irmãos queridos, o fato é o seguinte, que grande parte de nossa experiência espiritual, o nosso conhecimento de Deus, a sua obra salvadora no Senhor Jesus Cristo, aquilo que foi realizado de uma forma tão preciosa historicamente, Jesus ressuscitou e teve testemunhas oculares que viram o Senhor Jesus ressuscitado, não é? Nós não estávamos lá. Nós não vimos nada. Os grandes acontecimentos do Antigo Testamento, como a abertura do Mar Vermelho, as manifestações assim estupendas antes, né, das pragas lá no Egito, né, o povo de Deus sendo guiado pelo Senhor, né, maná descendo dos céus, né, a água que brotava da rocha, nós cremos, mas nós não estávamos lá. É interessante observar o que aconteceu, por exemplo, com as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo, não é verdade? As primeiras testemunhas, na verdade, não creram. As evidências estavam assim muito claras, né? Maria Madalena foi ao sepulcro, viu o Senhor Jesus e achou que não era Jesus, achou que era um jardineiro, né? Teve uma experiência, portanto, assim, visual, auditiva, até que Jesus chamou o nome dela de uma forma especial, só como Jesus sabe fazer, na verdade. Ele disse assim: Maria. E aí os olhos de Maria se abriram. Mas nós não estávamos lá. Nós não temos essa experiência. Vocês se lembram do discípulo que disse assim: se eu não puser o meu dedo ali nas chagas de Jesus e ver com os meus próprios olhos, colocar o meu dedo do lado ali da ferida de Jesus, eu não crerei. Gente assim muito prática, né? Pragmática, né? Eu tenho que ter convicção, e essas minhas convicções, o meu testemunho é visual. Aí os discípulos ali dentro daquele lugar, daquela casa, as portas fechadas, porque eles estavam com medo dos soldados, né? Da perseguição dos judeus, né? Com medo, as portas fechadas, e Jesus aparece no meio deles assim. E Jesus disse para esse discípulo pragmático, ele disse assim: Tomé, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Se refere, portanto, Jesus a respeito de nós. Está falando a respeito de nós. Porque, afinal de contas, nenhum de nós viu, nenhum de nós viu. Eu não conheço aqui. De vez em quando a gente encontra assim uma pessoa meio lunática, né? Dizendo, eu vi, aconteceu e tal. Mas a fé cristã é para aqueles que não viram, que creram. E nós cremos, meus irmãos, por causa daquilo que nos foi declarado através do testemunho fora de nós, da palavra de Deus que vem ao nosso coração, e esta palavra, então, impregnada em nós pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus, nos faz dizer assim: eu creio. Eu creio. Então, as palavras de Jesus são colocadas em nosso favor. Bem-aventurado.
Bem-aventurado. É você, 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 e você, 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 que não viram e creram. Eu entendo, irmãos queridos, que o capítulo de número 5 do livro do profeta Isaías é para aqueles que querem apalpar, aqueles que veem, aqueles que põem o dedo, né? Experimentam. É a descrição, na verdade, do que está ao nosso derredor. E aí, então, esta descrição vai falando a respeito de fatos que são muito concretos. E se você abrir o capítulo de número 5, você vai observar, né, que este capítulo de número 5 do livro do profeta Isaías, está abrindo o profeta Jeremias, mas é Isaías que eu quero, né? No capítulo 5, existem algumas coisas que são muito interessantes. Na língua portuguesa, a tradução nos ajuda a ver como é, na verdade, o que foi escrito ali em hebraico, no Antigo Testamento, Isaías escrevendo de uma forma muito especial. Aí, no capítulo de número 5, tem alguns negritos. Algumas palavras, alguns versículos que começam com negrito. E aí, então, parte a parte, vai nos dizendo daquilo que nós vemos, apalpamos. Veja só, descrevendo, portanto, como que uma cosmovisão, ou melhor, é um óculos que nós colocamos para enxergar a realidade. Olha só o óculos. Ele diz assim: ai, eu acho tão interessante, né? Essa palavra eu preguei uma vez sobre esses ais entre os na Guatemala, né? Porque para o espanhol, os mexicanos, né? Quando você fala ai, é alguma coisa completamente diferente, não é não? Mas aqui está falando a respeito de maldição, maldição. Aí o primeiro ai, que descreve a realidade circundante. Aquilo que nós apalpamos, vivemos completamente ao nosso derredor. Ai dos que, olha só, dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo. O que Isaías está dizendo é o seguinte: materialismo desenfreado. Não é pouca coisa. É simplesmente alguma coisa a mais que possa satisfazer ao coração daquela pessoa que imagina que quanto mais eu tenho, mais então eu posso me alegrar. Assim como as pessoas acreditam. Tem muita gente que não tem, mas queria ter. Até mesmo as pessoas, por exemplo, que não têm, mas toda semana, pelo menos todo mês ou todo final de ano, faz a sua fezinha, querem ter. Ah, se eu pudesse ganhar na loteria esportiva, né? Querem ter mais e mais. O segundo ai está no versículo de número 11. Ele diz assim: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, continuam até alta noite, até que o vinho esquenta, liras e harpas, tamboris e flautas. Está escrevendo uma coisa muito palpável entre nós. Alegria do carnaval, vamos pular, vamos nos alegrar, vamos beber, vamos encher a cara. Prazeres desenfreados, que não têm limites. A segunda realidade que nos é apresentada aqui. Olha, o versículo de número 18, é um outro ai. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como com tirantes de carro, que, em outras palavras, não somente pecam, mas se orgulham do seu pecado. Saem em multidão no meio das ruas, dizendo da alegria de cometerem torpezas. Né? Então, o que o profeta Isaías está dizendo é a respeito das
exposições assim do movimento gay, né? Não somente fazem, mas se orgulham. É um orgulho gay. É isso que Isaías está dizendo aqui. O versículo seguinte, que não tem um ai, mas acrescenta alguma coisa que me assusta. Olha só como você encontra aqui. Apresse-se Deus. Leve a cabo a sua obra, para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Em outras palavras, nós desafiamos a Deus. Se tu não estás gostando do que nós estamos fazendo, então venha, interfira. O desafio a Deus, né? Desafiando a Deus. Versículo 20. Ai! Lá, isso daqui está descrevendo aquilo que a gente está vendo todos os dias, não é não? Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, e fazem da escuridade luz, e a escuridade e da luz escuridade, põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Em outras palavras, uma inversão completa de valores. Uma inversão completa de valores. A gente fica pura e simplesmente assustado. Não é isso exatamente que nós estamos vendo? Assim, tão próximo de nós. Chega nas nossas escolas, chegam na nossa casa, os nossos filhos estão aprendendo sobre isso, né? Versículo de número 21, né? Está dizendo uma outra coisa. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Versículo 22. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os que, por suborno, justificam o perverso e ao justo negam justiça. Irmãos queridos, a gente não está mais confiando na justiça, não é não? Eu não quero cair na mão da justiça. Já caí, já fui condenado por chamar uma feminista de feminista. Uma abortista, defensora do aborto, publicamente chamá-la de abortista. Ela fez um documento comparando o Sermão do Monte ao marxismo cultural. Chamei a ela de marxista. Ela me levou à justiça por causa desses três vocábulos. Fui condenado. Fui condenado. Depois eu fiquei sabendo que a juíza que tratou do meu caso era igual a ela. Aí o meu advogado disse assim: Lugero, vamos buscar vamos recorrer da sentença. Eu disse: não vou recorrer, porque eu não quero fazer aquilo que está lá contrário àquilo que está lá em 1 Coríntios capítulo de número 6. Eu não posso levar uma senhora que se dizia presbiteriana. Meus irmãos, nós estamos assim com medo da justiça. A gente fica assim com receio da justiça. Né? Olha só. Então, essa é a descrição. É aquilo que os nossos olhos estão enxergando. Até que a gente chega no capítulo de número 6. No capítulo de número 6, nos parece que Isaías vai ao templo. Como Deus nos trouxe na noite deste dia ao templo também, para que os nossos olhos tenham uma perspectiva da fé, não aquilo que a gente vê, mas aquilo que a gente crê. Porque o capítulo de número 5 é aquilo que a gente vê. No capítulo de número 6 é aquilo que a gente não vê, mas a gente crê. Nós não estamos lá. Nós não participamos disso porque apalpamos. Nós não temos provas através de recursos científicos, mas lá no nosso coração nós cremos. Ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias,
É interessante como ele começa o capítulo de número 6, não é? Porque Uzias também era parte do esquema. Era um rei extremamente amado. Sabe por que, que ele era extremamente amado? Porque ele oferecia pão e circo. Parece algum dos nossos governadores, né? Que oferece bolsa, pão e circo. Quando Uzias morre, na verdade, a situação se torna evidente, caótica. Tudo esboroa, porque construção do governo de então, contrário à vontade de Deus, né? Toda construção vai por água abaixo. No ano da morte do rei Uzias, ele coloca um óculos. E este óculos é um óculos de caráter espiritual, pela fé. E Deus, na noite deste dia, quando nos ajunta aqui, neste ajuntamento solene, sagrado, né, em culto a Deus, é para que então nós coloquemos estes óculos para enxergarmos o invisível, pela fé. No ano da morte do rei Uzias, ele diz assim: Eu vi, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Porque dá a impressão, meus irmãos, que quando nós olhamos para a realidade circundante, parece que Deus foi colocado contra a parede. Deus não governa. Deus não está governando. Ele está longe das ações do Estado, do governo, da nossa vida, das pessoas. Então, Deus foi colocado contra a parede. E quando ele vai ao templo, a primeira coisa que ele observa, Deus continua no trono. Ele continua governando. Ele é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Nós não vemos, mas nós cremos, porque a palavra de Deus descreve esta realidade de caráter espiritual. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E falando a respeito do culto, porque ele está ali num momento de culto, ele está dizendo o seguinte: nós devemos ter o cuidado para entrar no santuário de Deus, na casa do Senhor. Como é que nós entramos? Porque muitas vezes a gente entra assim meio pachorrentamente, né? Como se a gente fosse dono do espaço, né? Mas a primeira coisa que ele apresenta aqui, as abas. Claro, isso daí é uma linguagem de caráter espiritual. Está falando a respeito do manto de Deus. Que Deus não tem manto, mas é uma linguagem de caráter espiritual. E diz que o manto de Deus, a orla do vestido de Deus, do manto de Deus, enche o templo. O que Isaías está dizendo? Não há lugar para nós aqui no templo. Nós não somos donos do espaço. Se porventura nós adentramos a este templo, é por mero favor, mera misericórdia. Nós somos, na verdade, aqueles que carecem da bondade de Deus. Deus decide, ao nos reunir na noite deste dia, não nos tratar de acordo com aquilo que nós merecemos. Graças a Deus. De vez em quando eu vou a algumas igrejas por aí afora, e aí certa vez um pastor pediu para alguém na igreja, um líder da igreja, um presbítero da igreja, para que ele orasse. Aí ele fez uma oração, impostou a voz, ó Deus, e tal, impostou a voz, e no meio da oração ele disse assim: ó Deus, seja justo comigo. Eu falei: pronto. É como se, quase que eu disse assim: protesto, não concordo. Porque se Deus porventura for justo conosco, nós estaríamos perdidos.
Mas Deus, na sua infinita misericórdia, age de uma forma que a gente praticamente não entende, segundo os seus propósitos eternos. Este é o propósito eterno de Deus, para manifestar um traço da sua personalidade que está acima, inclusive, da sua glória, conforme diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios. O que está acima da glória de Deus, a glória da sua graça. Ele é justo e justifica o injusto de maneira justa, pela justiça perfeita contada por um outro alguém, a justiça de Jesus contada em nosso lugar, né? Aí então ele prossegue e diz assim: esse é o ambiente no qual nós estamos aqui. Não vemos, mas cremos. Ele diz assim: serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. Seres angelicais. E você lendo o que o escritor aos Hebreus nos fala no capítulo de número 14 do seu sermão, você vai observar o seguinte, que ele descreve o fato de que os anjos estão aqui conosco. Na verdade, os anjos estão olhando, os serafins estão olhando para nós, assim, admirados, boquiabertos. Como é que Deus produziu tão grande salvação? Eles estão olhando para nós, eles estão presentes aqui conosco, né? E esses serafins, seres angelicais, 6 asas, 6 asas, com 2 cobrem o rosto, porque eles não podem ver a Deus. Com 2 eles cobrem os pés, porque o lugar onde eles estão é Terra Santa. E com 2 eles voam. Na verdade, eles não voam, eles pairam. Eles estão pairando, como beija-flores espirituais, pairando na presença de Deus. E Deus diz assim: vai, e eles vão, volta, e eles voltam. Obediência imediata, que reflete, na verdade, aquilo que Deus nos convoca a sermos, seres, seu povo, um povo de pessoas obedientes. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Nós já lemos o texto lá do livro do Apocalipse, na verdade, que trata a respeito deste assunto, né? E eu fico pensando assim: por que será que Isaías não muda de assunto? Porque podia dizer outras coisas, na verdade, atributos diferentes de Deus. Poderia dizer assim: santo, justo, verdadeiro. Por que será que diz 3 vezes santo? Alguns imaginam que Isaías está refletindo os seres, as pessoas da Trindade. Eu creio que não. Eu creio, na verdade, irmãos, que ainda que Isaías dissesse 1000 vezes santo, ainda assim, Deus é mais santo do que todas as vezes que nós possamos qualificá-lo. Nós estamos, portanto, de um Deus que é santíssimo. E, portanto, meus irmãos, nós estamos aqui diante de alguém que precisa ser temido e adorado. E ele acrescenta, ele diz assim: a terra está cheia da sua glória. Os céus, Salmo de número 19, os céus manifestam a glória de Deus. Quando nós olhamos para a abóboda celeste, nós ficamos assim, boquiabertos de vermos o céu salpicado de estrelas, sóis, luas, e diante da glória manifesta de Deus, os céus, portanto, a gente fica assim, quão grande é o nosso Deus. Deus é maior do que todo o universo. Milhões e milhões, não somente de astros siderais, mas milhões de galáxias que juntam estes astros. Milhões de galáxias.
É por isso que Salomão disse que quando ele queria observar, na verdade, aspectos revelados da glória de Deus, ele olhava para os céus. A gente precisa olhar de vez em quando para o céu, não é não? Só que aqui em Uberlândia a gente não olha para o céu, porque essa cidade é muito iluminada, né? Mas é bom de vez em quando ir para o interior, né? E aí enxergarmos os céus. Os céus manifestam a glória de Deus, porquanto toda a terra está cheia da sua glória. Aí acontece uma coisa interessante. Ele diz assim: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Em outras palavras, você não pode controlar a Deus. Você não tem condições nenhuma de estabelecer, na verdade, alguma coisa que possa determinar a Deus o que ele haverá de fazer. Nem as nossas orações. Deus não é um pé de coelho que a gente coloca no nosso bolso. E então, por causa das nossas orações, nós decidimos o que Deus haverá de fazer. Deus não entrega a nós a sua agenda. Não temos como controlar a Deus. Irmãos queridos, nós somos controlados por Deus, todas as coisas, inclusive a nossa respiração. Nós somos seres assim frágeis, muito pequenos, pequenos demais, e de repente o culto, as bases se moveram, um terremoto. Eu já tive a oportunidade de ver o que é um terremoto. Se você vai lá na cidade do México, nos hotéis, dizem assim: olha, quando houver um terremoto, vai para debaixo da cama. Eu achei a coisa mais ridícula do mundo, né? Mas, de repente, um terremoto no hotel onde nós estávamos, e a gente fica tentando se segurar. Não há como se proteger. Não há como se proteger de um tsunami. Porque Deus é maior do que todas as coisas. Deus, na verdade, é aquele que nós não temos como controlar. Não temos como controlar. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então, no meio desta descrição toda de realidades que nós só cremos pela fé, então, disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, aquela consciência lá no fundo do nosso coração. Quem sou eu? Pecador. Não somente uma criatura pequena, mas pior do que isso, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. E então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. É um momento como nós passamos aqui agora, o momento da confissão dos nossos pecados. A palavra confissão é uma palavra muito interessante na língua hebraica, no grego, na língua portuguesa também. Confess, falar a mesma coisa, falar aquilo que Deus sabe, reconhecer aquilo que Deus sabe. Confessei, falei o que Deus sabe. E quando falo o que Deus sabe, há alguma coisa misteriosa. Uma brasa viva é tirada do altar com uma tenaz. É alguma coisa assim que está longe da brasa, do braseiro, tirada com uma tenaz. Porque é fogo intenso. E essa brasa toca a nossa boca. Irmãos queridos, confissão de pecados sempre dói.
reconhecer a miséria que nós somos. Sempre dói quando confesso os meus pecados. Depois disto, ouvi a voz do Senhor. Assim que somos perdoados, Deus nos declara, portanto, perdoados. Na verdade, meus irmãos, um grande mistério de caráter espiritual acontece. E nós entendemos isto, na verdade, pela fé. Pela fé. Nós sabemos disto pela fé. O que nós sabemos pela fé é o seguinte: que os nossos. Uma das doutrinas mais preciosas da palavra de Deus é a doutrina da substituição. Deus toma os nossos pecados e coloca os nossos pecados num outro alguém. E coloca a justiça deste outro alguém imputando, não infundindo, mas imputando esta justiça em nosso favor. Preste bem atenção. Não é alguma coisa que acontece dentro de nós, mas uma coisa que acontece fora de nós. É uma imputação, é uma declaração de um juiz supremo. De um juiz supremo. É por isso que Lutero fala a respeito desta realidade. Ele diz: nós somos justos e ao mesmo tempo pecadores. Justos é a justiça perfeita de Jesus contada em nosso lugar, não por infusão, mas por imputação. A justiça perfeita de Jesus. Eu sou, na verdade, declarado justo, ainda que não seja justo, mas pela justiça perfeita de Jesus. Eu sou pecador, mas declarado justo. A mesma coisa acontece com Jesus. Do outro lado, quando os nossos pecados são imputados a Jesus, ele não é maculado. Ele não foi maculado pelos nossos pecados. Mas ele tomou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz, diz o profeta Isaías, foi colocado sobre ele pelas suas pisaduras. Nós fomos sarados. Esta substituição, ele e nós. Graças a Deus. Aí então, uma das coisas maravilhosas acontece. Eu ouvi a voz do Senhor. A voz do Senhor é esta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu acho que alguns sermões a respeito deste texto se equivocam como Isaías responde a este ordenamento da parte de Deus. Dá a impressão de que Isaías se estica, bate continência e diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Duvido. Depois de descrever todo este ambiente, na verdade, Isaías está trêmulo. Isaías provavelmente olha diante de Deus, esta ordem da parte de Deus, e ele fica assim meio perplexo. Ele olha para um lado, ele olha para o outro, não tem ninguém no templo, era só ele. E ele diz assim: eis-me aqui. Irmãos queridos, todas as vezes que os servos do Senhor obedeceram à voz de Deus, obedeceram com temor e grande temor. E nós vamos como soldados, e estes soldados, na verdade, estão escudados no poder que não é deles, né? Não com armas humanas, mas com armas de caráter espiritual, né? E aí então Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora veja só a resposta de Deus à colocação de Isaías. Ele diz assim: olha só. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converte e seja salvo. A resposta de Isaías: Senhor, o que é isso?
De quando? E Deus não arrefece a sua ordem. Ele diz assim: olha só, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada e o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Eu fico assim pensando, que chamado, não é não? Eu não queria ter esse chamado, não. Mas Isaías é um exemplo do chamado de Deus para cada um de nós. Sabe por quê? Salvação não é coisa da igreja. Nós não somos os porta-vozes ou os mandatários, aqueles que têm em controle a salvação. Salvação não é nossa. Salvação não é nossa. Salvação é coisa de Deus, irmãos. Os mais improváveis. Quantas vezes eu tenho visto pessoas assim, completamente improvável. E Deus fala ao coração dessa pessoa e transforma o coração dessa pessoa. Eu dizia muitas vezes no meu coração, essa pessoa não tem jeito. Mas de repente, Deus muda o coração daquela pessoa. Salvação é coisa de Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 1, o primeiro versículo, ele diz: o Evangelho é de Deus. Evangelho é de Deus. O método é de Deus. Salvação, na verdade, é aquilo que Deus produz no nosso coração, coisa dele, não nossa, não nossa. Eu estava ouvindo a respeito de um pastor norte-americano que, de repente, a filha dele abandonou o evangelho, chegou para o pai dela, disse: meu pai, eu não quero mais nada com a igreja, estou me afastando. E o pai implorou: minha filha querida, não se afaste de Deus. Eu não... E ela dizendo: não tenho mais nada com Deus e tal. Falou seriamente com o pai, pegou a mochila dela e foi embora. O pai disse: olha, eu não tenho a menor condição de continuar sendo pastor. Perdi a minha filha abandonou o evangelho, perdi a autoridade como pastor desta igreja. E a liderança da igreja disse: pastor, nós vamos fazer uma vigília de oração. Nós vamos orar e implorar a bênção de Deus. E se reuniram e fizeram uma roda numa imensa de uma igreja, muitas pessoas de mão dadas orando, implorando em favor daquela jovem. Na manhã seguinte, essa jovem bateu de novo na porta do pai dela, da casa dela. Papai, o que aconteceu no dia de ontem? O que aconteceu? Irmãos queridos, Deus tocando no coração daquela jovem em resposta às intercessões de uma igreja. Pode ter certeza, nós intercedemos, não foi, Dino, por tantas pessoas que carecem da graça de Deus, a gente talvez nem saiba como Deus haverá de agir através das nossas intercessões. Se você tem um filho longe do evangelho, sua mãe, seu pai, alguém, sua esposa, seu marido, pode ter certeza, salvação é coisa de Deus. Eu gosto muito de ler a respeito das missões modernas. O primeiro missionário das missões modernas foi Hudson Taylor, que saiu da Europa e foi para a China. E lá na China ele praticamente virou um chinês. Falava fluentemente o mandarim, se vestiu como um chinês, deixou a barbicha dele crescer, né? Comia comida chinesa, se misturou com o povo chinês. E as conversões começaram a acontecer, uma atrás da outra, uma atrás da outra.
dezenas de pessoas se convertendo. Aí Hudson Taylor manda uma correspondência para a Europa, para as missões dele lá na Inglaterra, e disse: mande mais missionários, mande mais missionários. E eles começaram a mandar missionários. Mandaram missionários da Irlanda, da Inglaterra, do país de Gales, mandaram missionários da Escócia e assim por diante. Dezenas e dezenas de missionários foram para a China e milhares de pessoas se converteram na China. Até mesmo o primeiro-ministro da China se converteu, Chiang Kai-shek. Era um crente no Senhor Jesus. Até que levantou-se um dos homens mais nojentos que a história conheceu, Mao Tse-tung, que dizia que era um homem da boca podre, dentes podres, um homem que só falava obscenidades, possuía doenças venéreas, contaminou várias meninas chinesas. E Mao Tse-tung, a primeira coisa que ele fez foi expulsar os missionários estrangeiros. Logo depois de expulsar os missionários estrangeiros, ele mandou matar os missionários chineses. Milhares foram mortos. Não demorou muito tempo, ele destruiu as igrejas, matou. Sabe quantas pessoas Mao Tse-tung mandou matar? 90 milhões de pessoas. Alguns diziam que a igreja tinha sido varrida do solo amarelo. Até que provavelmente vocês já leram a respeito do irmão André. Lembra do irmão André? Que era levava Bíblias do seu alforge, né? As escondidas para o território chinês. Ele fazia visitas ao território chinês, levando Bíblias, distribuindo Bíblias. E, de repente, descobriu-se a maior igreja evangélica do mundo. Está na China. Milhares e milhares de pessoas se convertendo. Agora, recentemente, eu li hoje eu estava lendo na internet, né? Estava lendo daquele jeito que você faz assim, né? De repente eu parei lá numa notícia que eles estão agora destruindo as igrejas evangélicas, matando pastores. Milhares de pessoas estão sendo presas hoje na China. Diz assim, um país democrático. Nada! Um país comunista! E eu, quando vi essa notícia, eu pensei no meu coração: Deus está novamente abrindo as portas para um novo reavivamento na China. Milhares de pessoas. Sabe por quê, queridos? Salvação é coisa de Deus. Salvação é coisa de Deus, não é nossa. Aí o versículo, a parte final do versículo de número 13 se encaixa. Ele diz assim: é como terebinto e como carvalho, depois de derribados, ainda fica o toque. E aí, assim, a santa semente é o seu toco. Quando corta tudo, não sobra nada. Sobrou o toco. E o toco é a santa semente. Irmãos queridos, esta nossa igrejinha aqui é o toco. É o toco. Tão pequena esta igreja. Hoje de manhã, a gente está vendo pouca gente aqui participando da escola dominical. Pouca gente. Toco, não é não? Somos nós. Mas Deus sabe de uma coisa, irmãos queridos?
Deus tem muito eleito aqui nesta região, desta grande cidade do Triângulo Mineiro da nossa Minas Gerais. Quantas e quantas pessoas eleitas, eleitas por Deus. E o Evangelho vai ser anunciado, pode ter certeza. E pessoas dirão: eu creio, porque o Evangelho é coisa de Deus. É como terebinto, portanto. É como carvalho. Depois de arrancados, fica o toco. E o toco são vocês. O toco são vocês. É a santa semente que está aqui. Que Deus abençoe esta igrejinha amada aqui. Viu, reverendo Jim? Que bênção poder estar aqui com você, com o Charles, pastores desta igreja, jovens assim meio loucos, né? Liderar esta igrejinha assim, né? Vocês que estão se ajuntando a ela pouco a pouco, é através de vocês, pode ter certeza de uma coisa: a santa semente haverá de frutificar, germinar e frutificar, para a glória do nome de Deus nesta sociedade aqui desta cidade, esta sociedade decadente. Que Deus nos abençoe. Amém.